Hoje gostaria de começar a nossa conversa propondo um exercício para vocês de memória. Vocês se recordam o que vocês estavam fazendo, ou pelo menos a sensação que vocês tinham há 4 anos atrás? Não? Difícil, né? Eu vou refrescar a memória de vocês. Há 4 anos nós dávamos início à pandemia mundial de Covid. Mas por que 4 anos depois a gente vem falar sobre isso? Porque a OMS declarou o fim da emergência, mas não o fim da pandemia. Então, hoje a gente vem falar porque o vírus não acabou. Não acabou aquela urgência que nós temos de saber mais sobre o assunto. Então, a gente resolveu trazer para a mesa esse assunto tão relevante, mas daquele nosso jeitinho, informação leve e atual. Vamos trazer dicas de como passar por esse momento, de como enfrentar as sequelas que o Covid deixou, como está o nosso cenário atual e o que a gente pode fazer para passar por esse momento de uma forma mais leve. Então, se arruma na cadeira, arruma seu fone de ouvido e preste atenção nessas dicas que nós vamos te dar. Cíntia, para começar a nossa conversa, nos conta como é que está o cenário atual hoje no mundo. Bom, em janeiro de 2024, a gente teve um posicionamento da ONU porque foi observado aí que a gente teve um aumento exponencial de casos entre novembro e dezembro. A gente teve 850 mil casos novos em apenas 4 semanas, um aumento de 52% de casos aí no mundo inteiro. Com isso, atingimos números absolutos, aí, que é a quantidade de infectados total que a gente teve em todo esse período. A gente chegou a mais de 700 milhões de infectados por Covid, com mais de 7 milhões de mortes por essa infecção. Então, os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior número de infectados até hoje. Então, nós temos mais de 100 milhões infectados naquele país. E no Brasil, hoje, a gente já ultrapassou a marca de 38 milhões de infectados por Covid. Qual é a situação aí real do Brasil, Carla? Conta para nós. Vou ouvindo vocês falarem, assim, passa um filme, né? O filme começa lá em março de 2020, né? Com o início da pandemia, fechando tudo aqui na nossa cidade. E a gente viveu várias etapas, né? Para chegar no dia de hoje. E no final do ano passado, realmente, a gente acreditava que a Covid estava acabada, que iria passar como uma gripe, como qualquer outro vírus que a gente já entrou em contato ou que a gente tem na nossa sociedade. Mas o que a gente percebeu? No início de 2024, nós percebemos um aumento dos casos, um aumento dos diagnósticos de Covid e alguns casos de morte. Se a gente pensar, são números bem inferiores do que nós vínhamos tendo nos anos anteriores. Mas, por exemplo, assim, do dia 6 de fevereiro ao dia 10 de fevereiro deste ano, nós tivemos mais de 160 mortes por Covid aqui no Brasil. E houveram, nesse período pré-carnaval, então até o dia 10 de fevereiro, por 4 dias anteriores ao carnaval, ou bem na época do início do carnaval, nós tivemos cerca de 33 mil casos novos de Covid aqui no Brasil, o que é bem relevante se a gente comparar com os níveis dos números anteriores. E para a gente pensar um pouquinho mais, quem são as pessoas alvo da Covid, né? Quem está mais exposto, quem são os fatores de risco? Então, principalmente, a gente cai naqueles mesmos números anteriores. Obesos, sedentários, pessoas que já têm comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças autoimunes. Então, essas são as pessoas que mais frequentemente adoecem e evoluem pior, mais sintomática com a Covid. Nossa, Carla, eu nem imaginava que estava um número tão absurdo assim de mortes em um curto espaço de tempo, né? Então, a gente saiu daquela fase mais leve e parece que a gente entrou numa fase mais pesada, né? Uhum. E o que isso vai trazer agora, Gisele? Ele ainda continua uma ameaça à saúde pública? Como é que isso vai interferir no dia a dia do trabalhador? Bom, é consenso em especialistas do mundo todo que a Covid veio para ficar. A gente vai ter que se adaptar a esse vírus, vai ter que aprender com ele, porque mesmo as pessoas vacinadas, elas ainda transmitem. Claro que diminuiu o número de internados, o número de mortes, o número de leitos de UTI. Mas a gente tem que ficar atento, como era lá no início, não tanto. Mas muitas coisas, por exemplo, em trabalhos, que as pessoas iam, quando estavam gripadas, ou usavam máscaras, o uso do álcool gel, isso aí é para sempre. Isso aí é salutar, é para outros vírus, para outras doenças. Por exemplo, no caso da odontologia, né? Eu tive que trabalhar direto na boca das pessoas na época do Covid, porque não tinha como não atender uma urgência, assim como a Gibse atendeu, as médicas atenderam. A gente estava trabalhando no foco. E o que a gente fazia? A gente melhorou o uso de EPIs, e isso aí foi uma coisa super importante para todos os profissionais de saúde, porque acabou
além de dar uma proteção para a Covid, uma proteção para outras doenças também, como hepatite, AIDS, herpes. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver, porque o status de emergência em saúde, que foi tirado em 2023 da Covid, o status de pandemia não foi. Então, continua sendo um tema que foi muito triste para todos os países e de muita dificuldade. Quantos trabalhadores perderam o seu emprego? Mais de 700 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e essas pessoas ficaram desempregadas. Então, isso também vai ter que ser feito um plano de emergência, um plano de aonde reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. E isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender, porque a qualquer momento pode aparecer outra pandemia. Então, assim, a gente não está livre, o vírus está por aí, outros vírus estão, e isso vai acontecer. E a gente tem que se atentar aos cuidados de saúde, evitar aglomerações desnecessárias quando está gripado, quando está com a imunidade baixa, e proteger a si e aos outros. Vamos falar um pouquinho agora o que a gente tem de tratamento. Só contextualizando um pouco, eu venho de uma época, pareço velha falando assim, né? Mas eu venho de uma época que eu peguei a pandemia no seu auge, né? A gente estava fechado, a Cíntia e a Carla acompanharam um pouquinho mais isso, fechado praticamente 24 horas por dia dentro de um hospital, lidando num ambiente inóspito, como a gente não sabia como tratar aquele paciente. A gente estava simplesmente correndo atrás do prejuízo e isso era algo que nos doía muito, porque muitas pessoas morriam nas nossas mãos sem a gente poder fazer alguma coisa. Graças a Deus, a medicina aprende com os seus erros. E hoje, nós temos alguns tratamentos disponíveis. Ainda muito a passos lentos, mas ainda já temos alguma coisa. Hoje a gente tem uma medicação com um nome difícil, mas que veio para nos ajudar. Se chama Paxlovid, que é um antirretroviral. Você pode estar se perguntando o que é um antirretroviral. É uma medicação que combate um vírus da Covid. A gente tem outras medicações antirretrovirais que são utilizadas no tratamento do HIV, no tratamento da hepatite C. Então, com esse gancho, a gente consegue explicar para você de uma forma simples o que está acontecendo. Essa medicação, ela é disponibilizada pelo SUS, mas para alguns casos específicos. São infecções de leve a moderadas naqueles grupos de risco que a Carla explicou antes, junto com aqueles pacientes que estão fazendo hemodiálise, por exemplo, né, onde o rim não funciona e eles têm que filtrar o sangue, então eles acabam sendo mais expostos. Essa medicação, ela é muito parecida com a medicação do H1N1. Então, ela é usada por 5 dias, ela é usada 2 vezes ao dia, mas ela não serve para todo mundo. Mas já é algo que não tínhamos antes. Antes, a gente tratava os pacientes basicamente com os sintomáticos, né? Tinha dor de cabeça, tinha febre, tinha uma outra infecção associada. Então, a gente já teve esse ganho. Fora isso, tem algo muito promissor vindo aí e que eu fico muito orgulhosa de falar, porque é brasileiro. Então, é uma vacina brasileira com uma via de administração diferente. Todo mundo está acostumado ou a gotinha do Zé Gotinha, ou se não, aquela injeção no braço. Essa vem de uma forma diferente, ela vem como um spray nasal. Por que, então, é um spray nasal? Vamos voltar um pouquinho e pensar, por que a gente usa máscara quando a gente quer se proteger do vírus? Então, a gente está protegendo o nosso nariz e a nossa boca, que é a principal via de entrada desse vírus. Então, depositando essa vacina nesse local, eu tenho uma maior abrangência dela e esse local é um local que produz muita defesa, digamos assim. Então, ele vai ser muito mais eficaz no futuro. Falei de vacina nova, mas eu quero saber das vacinas que já estão no mercado, Cíntia. E o que está acontecendo? Por que todo mundo tem medo de vacina? Olha, Gibsi, falar de vacina é falar de um dos calos aí que a gente teve na pandemia. Porque o que aconteceu quando a gente começou a ter algumas pessoas vacinadas? Apareceram alguns casos de embolia, de insuficiência cardíaca, né, de coração fraco. E todo mundo associou, claro, a condição da vacina. Então, havia uma certa restrição e uma resistência das pessoas a receberem essa vacina, concorda? E aí, o que aconteceu? A gente acabou tendo, evidentemente, vários estudos, né? Muitos estudos foram desenvolvidos durante essa pandemia para que a gente pudesse identificar o que a Covid fazia nos indivíduos e o que a vacina também fazia. E o que se observou ao final de poucos meses aí de vacinas e de surto de Covid?
que a infecção pelo Covid, como todo mundo já sabe, causava no indivíduo uma resposta inflamatória muito forte. E quando a gente está muito inflamado, a gente tende a machucar nossos órgãos. Então, a gente pode ter essa miocardite, que é aquela inflamação no músculo do coração que deixa ele fraco. Então, como efeito do Covid, a gente pode entrar num estado assim que a gente inflama muito e faz coágulos. E aí a gente tem mais eventos assim de embolia pulmonar, embolia dentro das coronárias com mais infarto. A gente teve mais casos de AVC, isso tudo pelo Covid. E aí, quando as pessoas foram vacinadas, a gente teve ali algum caso ou outro de embolia, de insuficiência cardíaca. E o que foi, na verdade, observado? Que as vacinas todas que a gente teve aí, de RNA e de outros tipos, essas vacinas, elas também podiam produzir uma resposta inflamatória, como qualquer outra vacina que a gente faz de varíola, de influenza, mas o número absoluto que a gente teve de miocardite e de trombose foi muito pequeno pela vacina. Então, basicamente, as vacinas são extremamente seguras comparadas com os efeitos de um Covid grave. Tá? Então, por exemplo, eu tenho até um número aqui que eu achei muito interessante. Para cada 1 milhão de pessoas infectadas por Covid, a gente tinha entre 40 a quase 500 casos de miocardite, que é a inflamação no músculo do coração, que deixava o coração fraco, deixava os pacientes com dor no peito, com falta de ar. Agora, quando a gente tinha 1 milhão de pessoas vacinadas, a gente tinha 4 pessoas com miocardite. Então, isso é um número muito pequeno. E a gente conseguiu evitar um monte de morte com a vacina. Então, a vacina é segura, sim. Eu nunca imaginava que nós íamos chegar num podcast aqui em Cruz Alta e termos esse gabarito para dizer sim, a vacina é segura. Tá escrito, né? A Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, a Anvisa, tá tudo aprovado, tá tudo estudado, né? Como a Cíntia bem falou dos eventos embólicos, né? Que gera coágulo dentro das artérias, que pode ser tanto lá no coração, a do pulmão, que ficou super famosa durante a Covid, a embolia pulmonar. Pode também causar embolia no cérebro, causando os AVCs, os derrames, que tanto sequelaram alguns pacientes aí durante a infecção. E a famosa trombose na perna. Quem nunca ouviu falar da trombose? Muitos pacientes chegam lá no consultório com dores nas pernas, com esse medo. É um medo intrínseco, né? Que eu tenho uma trombose, doutor. Eu tive Covid, eu estou com trombose. Mas, pessoal, vamos parar aqui, vamos respirar um pouquinho e vamos entender um pouco melhor. Quais são os sintomas de uma trombose? Eu tenho que ter inchaço na perna, que não melhora. Eu tenho que ter uma dor associada, que também não melhora. Aí é um sinal de alerta para eu ir procurar um especialista. Mas muitas vezes se confunde uma simples dor na perna com a trombose. O que a gente está vendo hoje são sequelas da Covid, que a gente vai falar um pouquinho melhor mais tarde, que acabam refletindo nisso. Então, o que eu acho bacana a gente conversar agora, e daí é contigo, Gabi. Nós vamos começar a falar de alimentação. O que tem de alimentação, de suplementação, de dica valiosa para a gente tentar não só evitar, mas como tentar recuperar os danos causados pela Covid? Durante toda a pandemia se falou muito do estado nutricional relacionado com a gravidade da doença, né? Tanto que quando a Carla falou dos grupos de risco, muitos estão relacionados à nutrição ou para prevenir esses grupos de risco. Mas sim, Gypsy, a nutrição, a alimentação ajuda muito na prevenção, não só do Covid-19, mas de várias outras doenças virais. A nutrição vai interferir diretamente na imunidade, e a imunidade é a porta de entrada desse vírus. Tu pode ter essa porta bem fechada e esse vírus ter dificuldade de entrar, mas também se ela estiver um pouquinho aberta ou totalmente aberta, tu vai deixar esse vírus entrar com uma força muito maior e teu organismo vai precisar de uma reação muito mais forte para combater aquele vírus. E essa reação vai refletir nos teus sintomas. E para te ter uma imunidade melhor, é uma mudança de hábito diário, é um cuidado com a alimentação diariamente. Infelizmente, não tem uma fórmula mágica. Durante a pandemia, nunca foi vendido tanto glutamina, por exemplo,
Por quê? Porque foi falado que a glutamina ajudava para a imunidade. Então, todo mundo saiu comprando glutamina. Mas só a glutamina não vai resolver o problema da imunidade. Tu precisa ter uma alimentação adequada diariamente para aí sim tu conseguir ter uma imunidade melhor. As pessoas não sabem o poder que elas têm nas mãos ao escolher cada alimento no seu dia a dia. Tu pode ter uma arma apontada para ti, fazendo com que a tua saúde cada vez reduza mais, ou pode ter um escudo, protegendo da entrada dessas doenças e da entrada desses vírus. E o que mais me impressiona é que, mesmo com tudo que a gente passou, eu fui olhar os dados, o quanto mudou a nossa alimentação depois, o que a gente aprendeu com o Covid. Na verdade, a gente não aprendeu nada. Por quê? Porque piorou a nossa alimentação, tanto no período de isolamento, que era a preocupação maior que se tinha, era melhorar a saúde naquele momento, se foi consumido muito mais produtos industrializados, muito mais produtos com conservantes e corantes. E agora, no pós-Covid também, reduziu o consumo de vegetais e frutas por adolescentes, por exemplo. Teve um aumento do consumo de alimentos industrializados. Então, a gente não aprendeu tanto assim com o Covid. Eu acho que ainda a gente tem que bater um pouco mais nessa tecla. Por quê? Porque após tu ter a infecção do Covid, tu pode ainda continuar tendo sintomas. Então, não é só pessoas que tiveram internadas, não são pessoas que tiveram casos graves que podem continuar tendo algumas complicações, né, Gypsy? Tu tocaste em 2 pontos muito, muito cruciais na conversa aí. O que a gente aprendeu da Covid? Uma das sequelas que a gente vê da Covid é a sequela social. Então, foi muito tempo de isolamento. Foram crianças que cresceram na fase de isolamento, em que não tínhamos acesso, talvez, tão fácil a vegetais frescos, a frutas frescas, né? Esse acesso ao ar livre, à atividade física, e isso foi tomado para si como uma regra. E agora a gente tentar reverter isso talvez não seja tão fácil. Então, fala-se muito no pós-Covid. Tem vários nomes para isso. Pode ser sequela de Covid, síndrome pós-Covid, Covid longa, como várias pessoas vêm conversando sobre isso agora. E está sendo bem usado nos artigos científicos também. Mas, para você entender, o que é isso? Então, são sintomas que permanecem depois de 3 meses após a infecção. Os mais frequentes são fadiga, tosse, falta de ar, ansiedade, perda de memória, dificuldade de raciocinar. Ainda tem alguns outros que são relatados, como, por exemplo, perda de cabelo. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. A Covid não acaba quando acaba o ciclo inicial da infecção. Ela deixa rastros. E esses rastros devem ser tratados, porque eles refletem no nosso dia a dia. Eles refletem na vida do trabalhador. Teve um estudo da Lancet, no Reino Unido, que mostrou que vários trabalhadores tiveram que ficar afastados do seu trabalho por causa da síndrome pós-Covid, ou dessa sequela, como queira. Muitos desses trabalhadores acabaram ficando desempregados, porque não conseguiram retomar a sua atividade normal de trabalho. Então, o que a gente pode trazer hoje de dica, de benefício? Eu acho que a gente pode falar, Gabi, um pouco da fadiga. O que tu tem para nos dar de recursos aí na alimentação, de suplementação, para a gente reverter esse sintoma que é um dos mais frequentes? Para fadiga, falta de memória, dificuldade de concentração, a gente entra com uma estratégia nutricional que otimiza a utilização de gordura como fonte de energia, que é melhor combustível para o cérebro. Então, tu vai ter uma alimentação com um volume maior de gorduras boas, saudáveis, ricas em ômega 3, por exemplo, e pode-se também utilizar a suplementação. Então, pode utilizar desde magnésio até vitaminas do complexo B, mas isso é muito específico para cada indivíduo, não é sair comprando suplementos que vão melhorar diretamente nessa memória. Vai precisar saber especificamente o que está faltando no teu organismo para aí sim suplementar juntamente com a dieta. Então, Gabi, tu acabou falando ali da perda de memória, da dificuldade da gente se concentrar. Tudo isso entra numa série de sintomas que são os neurológicos que nós falamos, que é a névoa cerebral. O que é essa névoa cerebral? Ela é uma inflamação nesse líquido do cérebro. Então, enquanto a gente não estimulá-lo, a gente não desinflamar esse cérebro através da alimentação, através de uma atividade física,
a gente não vai conseguir recuperar isso. Então, tem algumas dicas aqui para você que está passando por esse momento de dificuldade de se concentrar, de perda de memória. Então, vamos lá. Palavras cruzadas, seja ela nível fácil ou do super difícil, elas estimulam muito a sua capacidade cerebral. Uma simples leitura, pode ser do jornal ou daquele romance que você mais gosta. E atividade física. Todos esses itens vão fazer o seu cérebro correr atrás do prejuízo e tentar recuperar isso que foi perdido durante a infecção. Então, além dessas dicas, acho que vale a pena nós conversarmos um pouco também sobre a ansiedade que foi gerada nessa pandemia e que a gente segue percebendo os resquícios dela. Gisele, tu tem alguma dica para nos dar sobre isso? Eu acho que a ansiedade ficou muito naquela coisa, o que vai acontecer agora, né? As pessoas ficavam sem saber, todo mundo, foi uma coisa nova para todos, isso acabou gerando depressão, muitas pessoas acabaram se separando por conta daquele confinamento, por conta daquele estresse. E as pessoas têm que procurar ajuda, às vezes, em filmes que gostem, em livros, atividade física, que já foi falado, né? Para conseguir reverter essas sequelas do pós-Covid. Porque atividades ao ar livre, porque além de todas essas sequelas de fadiga, cansaço, perda cognitiva, acabou misturando com outras coisas, com o estresse do dia a dia, com outros sintomas que as pessoas estão tendo. Então, tem que procurar uma maneira equilibrada de viver que consiga retornar. Talvez a gente nunca vá retornar ao que era antes da pandemia, mas tentar melhorar a nossa qualidade de vida buscando ajuda ou profissional ou ajuda mesmo em si, dentro de si, procurando atividade física, procurando amigos, procurando coisas que dê prazer para sair desse estresse que ficou gerado. E essa ansiedade, depressão que ficou em nós, né, pós-Covid, o que tu sentiu no teu consultório, Gabi? Porque deve ter sido procurado muita ajuda, né, nutricional a partir disso. Sim, no consultório teve bastante procura de pessoas que aumentaram de peso em função desta ansiedade, dessa mudança do hábito de vida durante a pandemia e no pós-pandemia também. Muitas vezes esses cansaço, falta de memória, não são observados pelos pacientes relacionando ao Covid. Parece que já é um novo estilo de vida deles. E através da anamnese a gente consegue identificar esses pontos que normalmente eles procuram a nutricionista em função do peso, em alguma mudança por alguma patologia específica, mas dentro disso a gente consegue perceber esses sintomas que estão atrapalhando, inclusive, para eles melhorarem essas doenças que eles estão tendo. E acaba impossibilitando. Por exemplo, uma pessoa que está com um cansaço excessivo não consegue dar continuidade numa atividade física. Então, a gente precisa melhorar primeiro isso, para daí sim ele ter um início numa atividade física e conseguir permanecer com esse hábito por mais tempo. A identificação desses sintomas é muito importante para a gente conseguir diagnosticar, fazer o tratamento e aí sim ele continuar tendo uma vida normal. Mas sabe que esse sintoma de cansaço, essa fadiga, é bem difícil da gente fazer esse diagnóstico, porque ele é quase um diagnóstico de exclusão, né? Porque a gente tem doenças, de fato, que vão deixar a gente com cansaço, com fadiga, com um pouco de falta de ar. Então, a gente tem doenças sistêmicas, como doenças de tireoide, anemia. Quanta doença de coração aí não deixa a gente com cansaço, né? Os próprios pacientes da oncologia, né, Carla? Então, no meu consultório, eu tive muita gente me procurando por causa do cansaço. E, evidentemente, eu acabei encontrando em alguns patologias cardíacas, né? Como é que foi praticar lá no teu consultório? Na verdade, na época da pandemia, tu tá Isso, falando? isso. Bom, então assim, ó, em relação à época da pandemia, lá em 2020, quando estava todo mundo fechado, estava aquela confusão. Os pacientes oncológicos, eles retardaram seus diagnósticos porque faltava médico para biopsiar, faltava hospital, faltava, né, bloco cirúrgico. Então, a gente não tinha acesso. E os pacientes todos estavam com muito medo. Então, se eles começavam a ter algum sintoma, ou aquele pessoal que já vinha fazendo rastreamento, que é tentando fazer diagnóstico precoce, aqueles exames de rotina que todos nós devemos fazer todos os anos, eles abandonaram. Simplesmente por quê? Porque a recomendação era essa: fique em casa. Então, naquele período, principalmente 2020, parte de 2021,
os diagnósticos caíram drasticamente aqui no Brasil e no mundo inteiro. E o que a gente percebeu depois? Veio uma avalanche, né? E quando eu falo avalanche, que o número de casos aumentou drasticamente. Mas o que eu percebi aqui em Cruz Alta, no meu consultório? Os pacientes chegavam tardiamente. Eu nunca recebi tanto paciente com diagnóstico com doença avançada e eles vinham para morrer, sabe? Era uma coisa, assim, frustrante, porque pouquíssimo eu conseguia fazer por aquele grupo de pacientes. Então, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Se um dia nós passarmos por uma pandemia novamente, a gente tem que aprender com esses erros. Então, se a gente precisar falar para alguém, fique em casa com parcimônia, né? Vamos tentar ir modulando e pelo menos fazer os diagnósticos, manter a rede básica de saúde e não ficar focada só como nós ficamos, né, na UTI, né? Então, essa é a minha mensagem, é a minha impressão, assim, que eu carrego da pandemia. Essa tua fala, Carla, ela é muito significativa, de aprender com os erros. Uhum. Nós passamos por uma pandemia em meados de 2009, que foi H1N1. Uhum. E parece que a gente não aprendeu nada. Não, e é muito interessante, assim, vamos só recapitular, né? A H1N1 foi lá em meados de 2008, 2009. Isso me marcou drasticamente, porque foi o ano que nasceu meu filho. Então, aí tu pensa, médica, tendo que trabalhar no meio de uma pandemia e os cuidados, gente. Eu tinha todos os cuidados muito parecidos, porque eu tinha um bebê de meses em casa que a gente tinha durante a Covid. Então, eu tinha álcool gel, eu trocava de roupa antes de chegar em casa, eu tinha que tomar banho antes de trocar na criança, né, no meu filho e tal. Então, eu vivi com muita ansiedade naquela época, embora que foi muito mais leve para a grande maioria das pessoas. Para mim, né, eu tinha colegas minhas que estavam grávidas e um grupo de risco do H1N1 lá em 2009 eram gestantes. Elas morriam, simplesmente morriam e eram muitas. Então, fazendo uma analogia, né, a gente sobreviveu a essa pandemia que veio lá de 2009, mas o H1N1 continua, né? Nós fazemos vacina todos os anos tentando controlar. E é muito difícil para nós médicos diferenciar, esse paciente tem H1N1 e esse tem COVID, basicamente pelos sintomas, porque a grande maioria vai apresentar tosse, vai apresentar dispneia, vai apresentar dispneia, falta de ar, tosse, dor no corpo. Então, aqueles sintomas de uma gripe, né, que vai ter tanto na COVID quanto na H1. O que nós aprendemos com a H1N1 e o que a gente trouxe, que tem que levar para os próximos anos em relação à COVID, principalmente em relação às sequelas, né? A H1N1, conforme eu falei anteriormente, a gente sobreviveu, conseguiu tratar, tem vacina e aparentemente a gente tem uma boa resposta e evolui bem. Em relação à Covid, nós temos a síndrome pós-Covid e isso é o que realmente está nos atrapalhando hoje em dia. E quando nós falamos, assim como a Gib se conversou sobre a síndrome pós-Covid, ou a Covid longa, ela pode atingir tanto aqueles pacientes que foram totalmente assintomáticos, então que não tiveram nenhum sintoma e que daqui a pouco irão evoluir com fadiga, que é o cansaço, com tosse, com dispneia, com queda de cabelo, com déficit de atenção, que aquele grupo lá da H1N1 não tinha isso. E é exatamente os sintomas da pós-Covid que está impactando a nossa sociedade nesse momento. Por quê? Porque decorrente desses sintomas, nós temos aumento do desemprego, diminuição da jornada de trabalho. Então, tudo isso tem um impacto financeiro. Então, quando a gente dá algumas dicas lá para o empresário, para o trabalhador, em como proceder com a Covid no ambiente de trabalho, é justamente pensando na Covid longa. Por quê? Porque a gente tem que tentar controlar os sintomas da Covid longa. E quanto menos pessoas se contaminarem pelo vírus da Covid, menos Covid longa nós teremos nos próximos meses ou nos próximos anos. Então, essa é a mensagem real assim, que a gente tem que deixar para quem está ouvindo o podcast hoje e quer saber como proceder daqui a um tempo ou como a gente tem que fazer neste momento. Tu falou muito bem, Carla, dessa diferença entre gripe, H1N1, Covid. Mas nesse momento agora nós temos uma preocupação muito urgente e que está sendo muito falada, que é a dengue. A dengue mata também e ela não pode deixar de ser falada nesse momento. A gente não está aqui para falar sobre sintomas de dengue, como tratar, nem nada disso, mas sim como você diferenciar uma coisa da outra. E
Acho que agora é contigo, né, Cíntia? Então, só para a gente fechar com chave de ouro o podcast de Covid, a gente vai falar de dengue, não? Então, aí, pessoal, uma dica para vocês que estão em casa, né, que podem apresentar vocês, os amigos, os familiares, alguns sintomas sugestivos de alguma infecção e vocês querem saber, isso é dengue, porque a gente está em pleno surto de dengue no país, isso é dengue ou isso é Covid? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar o gancho aqui da Carla, que falou em dor no corpo, no H1N1, né? Então, quando a gente tem muita dor no corpo, dor muscular, dor articular, tá? Associada, às vezes, a algumas manchinhas, assim, vermelhas na pele, com febre alta. Bom, isso é sintoma bem sugestivo de dengue. E como é que a gente vai diferenciar isso do Covid? O Covid, a gente já está careca de saber isso. É uma infecção que vai causar sintomas respiratórios. Então, a gente tem o quê? Num Covid leve, a gente tem tosse, coriza, né? Pode ter... A gente não costuma ter falta de ar, é mais num caso um pouco mais moderado a grave do Covid. Então, a gente já pode ter febre, uma tosse mais prolongada, e falta de ar, e dor no peito, né? Então, se a gente não tiver esses sintomas respiratórios tão proeminentes, a gente tem que pensar em dengue, sim. E, claro, aquela fase mais avançada da dengue, que a gente já ouviu falar de algum sangramento, né, que é a dengue hemorrágica. Esse é um caso grave de dengue, que a gente pode ter, que a pessoa vai ter uma dor abdominal, né, uma dor na barriga mais forte, vai aumentar o fígado. E essa pessoa pode ter, sim, hemorragia nas mucosas, tá? Mas a gente não vai ter sempre essa hemorragia. E o quadro principal aí, para a gente diferenciar a dengue do Covid, é que o Covid vai ter mais sintoma respiratório e a dengue vai dar mais dor no corpo, articular, muscular e até uma dorzinha atrás dos olhos, assim, quando a gente movimenta os olhos, alguns pacientes podem ter, tá bom? Bom, foi muita informação que nós passamos hoje aqui, só que eu espero literalmente que ninguém fique careca de saber. Porque é um sintoma muito frequente e eu tô correndo dele, né? Mas, brincadeiras à parte, eu creio que nós tenhamos conseguido trazer aqui informação de um jeito leve e descontraído, que esse é o nosso propósito. Então, não percam nossos próximos episódios. Isso aí, pessoal. Feito. Até o próximo episódio.